agora é hora de montar o pitch. Em 2 aulas, você vai aprender 12 passos para apresentar um bom pitch. Bom não, né, gente? Um pitch matador. Bom, vamos lá. Primeiro slide, eu tô falando do pitch, ok? Em PDF, em PowerPoint, enfim. Em arquivo. O primeiro slide, ele deve, obviamente, incluir o nome do seu negócio, da sua startup e o logotipo dela. É o by the book, vamos dizer assim, precisa existir. Em seguida, é importante você escrever uma linha única sobre o que o seu negócio faz e uma visão ampla do porquê. Lembra que a gente falou da missão? Essas informações iniciais, elas são importantes o quê? Para conseguir atenção, causar impacto e impressionar o investidor. Aí, segundo slide, problema. Mas Camila, por que eu tenho que falar do problema? Porque, gente, olha só, muitas vezes a ordem ela é importante porque os primeiros segundos são os segundos essenciais que você vai capturar a atenção da pessoa. E aí quando a gente fala, por quê? Quando você fala do problema, você contextualiza o que você está dizendo. Qual é o problema de um aplicativo de delivery? Velocidade na entrega. Falta de velocidade na entrega. Qual o problema que você resolve? A falta de velocidade na entrega. Qual o problema que você resolve? As pessoas não têm tempo mais para irem. As pessoas cada vez menos têm tempo para ir no restaurante. As pessoas cada vez mais estão almoçando mais rápido, jantando mais rápido, que seja, se alimentando. O que um aplicativo de delivery faz? Ele encurta isso. É o problema. Mas quando você contextualiza esse problema, e veja, uma coisa importantíssima, tá? Via de regra, o empreendedor acha que nós, investidores, que a gente sabe de tudo. E eu posso dizer, a gente não sabe. Então, quando você contextualiza o problema, e vocês vão ver você vai ver mais adiante, através de tamanho de mercado, números, mas você consegue fazer com que o seu interlocutor, investidor, futuro sócio, entenda junto com você o que está acontecendo. Você pode apresentar o problema com base em uma história, que pode ser a sua, que pode ser de um amigo, que pode ser de um avatar. Se você adicionar à sua história estatísticas mostrando que esse problema, ele de fato, ele está relacionado a um grande montante de valor, isso capta mais ainda através de estatística. Não adianta botar lá coisa de achismo da sua cabeça. É importante, coloca a fonte. E aí, quando você fala do problema, você vai sugerir as soluções atuais que não estão resolvendo esse problema. Por quê? Porque nesse momento você pode ser surpreendido com a seguinte pergunta: mas isso já existe, a empresa tal está fazendo. E aí, na hora, você já tem a resposta. Veja, fazer um pitch, a gente já falou isso no módulo de negociação, não é eu venço, você perde. E aí, vamos lá. Você vai responder: qual é o mercado? Quem é afetado por esse problema? Quem é afetado? Quão profundo é o problema? Por quê?
O próximo slide é o slide da solução. É o slide onde você vai deixar claro como que você vai resolver o problema. Um excelente caminho é criar uma frase de solução simples. Estamos fazendo X para um público YXZ por meio de uma plataforma, aplicativo, solução, ferramenta. Aliás, vamos lá. 7 minutinhos para você fazer exatamente isso agora. Exatamente. Então, você vai lá, você vai dizer o que você é para resolver o quê e qual a ferramenta, qual a plataforma, aplicativo, o que você está usando. Camila, eu não sou ferramenta tecnológica, não tem problema. Você pode ser um pet shop. Você pode ter uma padaria. Você está resolvendo o problema de alguém. Veja, destaca teu negócio de forma que essa dor e a solução ela seja tão eficaz que ainda ela vai dar retorno financeiro. Vocês vão ver você vai ver mais adiante. Porque detalhe se essa solução que você oferece para essa dor é realmente relevante, gente. Às vezes acontece, por exemplo, de você colocar uma solução para algo que é muito pequeno. Mas como que você consegue mostrar num slide se é pequeno ou grande? Vocês vão ver quando a gente entrar no slide de tamanho de mercado. Mas veja, você consegue mostrar se essa solução ela é boa para uma dor que é grande o suficiente e como isso se transforma em dinheiro através de estatística, através de usar exemplos de outros players, de outras empresas. E como é que a sua empresa tem capacidade de monetizar com isso? Como um bônus, você tem que apresentar o teu molho secreto, como diria meu amigo Caíto Maia, qual o seu pãozinho francês? Ou seja, o que você faz de diferente? Que permite que você solucione, só você está solucionando aquele problema. Porque aqui o que é importante é que a informação ela seja didática, facilmente compreendida por quem está ouvindo. E aí você vai responder, o que é seu produto, serviço? Como funciona? Qual é o foco da empresa? E aí, gente, evita copiar, a minha missão é Y, blá, 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 blá. Evita copiar isso, evita copiar a visão. Tem que escrever de forma muito sucinta no que fazem. Aliás, tem uma máxima que diz o seguinte, se você não consegue descrever de forma sucinta o que seu negócio faz, nem você entendeu o que ele faz. No slide de modelo de negócio, é basicamente como que a sua dor encontra a solução e como você monetiza. É preciso que você mostre o que você vende. Quais são os benefícios para o consumidor? Quais são os recursos usados? E aqui você vai deixar claro como o seu negócio vai ser sustentável. E vale muito a pena você citar possíveis fluxos de receitas adicionais, receitas futuras. Então agora você vai responder quanto e como você cobra pelo seu produto. Ouro em pó, hein? É ouro em pó, hein? Presta atenção. Qual é o modelo de receita? Qual é o modelo de receita? Vou te falar alguns aqui. É venda? Venda de produto, venda de serviço? É assinatura? Recorrência? É aluguel? É licenciamento?
é publicidade, é take rate. Take rate é o que a gente chama o seguinte, você pega uma taxa percentual daquele negócio que você está vendendo. Então, por exemplo, os marketplaces da vida, o que eles fazem? Os lojistas vão lá, colocam seus negócios, sobem os seus negócios e o marketplace ele fica o quê? Com um valor em cima daquela venda. Por que ele fica com esse valor em cima daquela venda? Porque, ora, o modelo de negócio deles é o quê? É disponibilizar uma plataforma boa de tecnologia que ele consiga mostrar para mais pessoas e esse lojista, ele está lá. Esse lojista ele consegue ter uma capilaridade de distribuição. Responde também quais são os incentivos que você oferece ao seu consumidor. Beleza? Próximo slide. Time. Talvez, é porque a gente nunca vai colocar ele no primeiro slide, mas em termos de importância, o time é um ponto importantíssimo. Estou sendo até redundante, tá? Na minha tese como investidora. Eu, como sócia de alguns unicórnios, de algumas grandes empresas, mas também de pequenas empresas, o que eu tenho mais visto é falha na execução. E veja, construção de time é um desafio. E via de regra, o que o investidor quer olhar é, ok, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas como é que você vai executar isso tudo? Eu já vi isso em grandes empresas. Investidores estrangeiros, investidores brasileiros. Qual o seu potencial como gestor? Como que você consegue recrutar, selecionar e fazer a gestão de talentos? Porque, veja, no fim, tudo se trata de gente. Quem é a sua equipe? Qual o grau de complementariedade que eles têm? Tem uma máxima que eu gosto bastante, que diz o seguinte: você está criando um negócio, antes de você criar um negócio, primeiro contrata quem vai contratar as pessoas. Porque as pessoas fazem toda a diferença no seu negócio. Não necessariamente você precisa ter muita experiência na área, mas sem dúvida nenhuma, alguém do teu time precisa ter para ser complementar a você. A presença, muitas vezes, de outros investidores que te chancelem, de conselheiros, de advisors, de apoiadores, de mentores, de seus patrocinadores que te ajude é uma boa ideia. Por quê? Porque mostra que outras pessoas já estão acreditando no seu negócio. Ou que conhecem você há mais tempo. Ou que conhece o seu time há mais tempo. Ou que conhece o seu negócio há mais tempo. Aí você vai apresentar os membros da equipe. E aí o que é importante? A gente não adianta botar uma bio desse tamanho. Ninguém lê. Você pode adicionar bullets. Bullets. Sai na tela o que é bullets. Bullets. Ok? Com mini currículos. O que acontece muito é, para facilitar a agilidade, se coloca os logotipos das empresas para qual os membros do teu time já trabalharam. Ou a formação. Ah, e se você tiver um conselho, ainda que seja um conselho gerencial, é super válido você adicionar também. Agora a gente vai para o próximo slide, que é o slide de mercado. O slide de mercado é o momento de mostrar as oportunidades que a sua empresa oferece, que o seu negócio oferece. Porque aqui, o que o investidor quer ver é, ok, tá tudo muito ótimo, a equipe, putz, é boa, mas como que esse mercado ele é grande o suficiente
ele compra essa solução de forma que eu consiga entrar no negócio, participar do negócio e sair do negócio. Eu estou falando, via de regra, de investidor anjo, que é aquele investidor como eu, que quer entrar, que quer ver o seu capital valorizado, e para isso tem que ter um mercado grande o suficiente. E ele vai conseguir ter a rentabilidade que ele gostaria. Mas o que eu quero ver também é se você conhece bem o mercado que você atua. E agora você vai responder: qual é o mercado potencial? Qual é a grande oportunidade? Qual o tamanho do mercado nacional? Qual o tamanho do mercado internacional? E aí, variáveis que são relevantes e recentes, como? E aí, variáveis que são relevantes, como? Faturamento, número de usuários, clientes. Qual é a sua expectativa de crescimento para esse mercado? E qual é o perfil do consumidor, do cliente? Algumas métricas são importantíssimas para mostrar o tamanho do mercado. Algumas delas: TAM, ou Total Addressable Market, ou seja, qual é o tamanho total do mercado. E a gente tem o SAM, que nada mais é do que esse mercado segmentado. E a gente tem o SOM, que é Share of Market, que é quanto que você quer desse mercado. Então, por exemplo, imagina que você tenha um pet shop online, ok? Mas imagina que o seu pet shop ele é focado só em cachorros. Aí você vai lá, você vai pesquisar qual o tamanho total de mercado. Camila, como é que eu pesquiso qual o tamanho total de mercado? Você pesquisa o tamanho total de mercado através de estatísticas, fontes. O tamanho total de mercado, ele representa muitas vezes o volume de transações que esse mercado gera ou pode gerar lá na frente, representado em dinheiro, representado em valor. E aí, o que é o SAM? O SAM, ele nada mais é do que o seguinte: então você imagina que você lá dentro do seu pet shop online, tô chutando, tá, gente? Imagina que seja 19 bilhões de reais. Só que a gente está falando do tamanho de mercado de pet shop, ok? O SAM, ele é o seguinte, ele vai falar qual é o tamanho dentro dos 19 bilhões que são focados em cachorros. Então, você imagina que cachorro represente 50% disso. Aliás, vamos arredondar para ficar mais fácil, tá? 20 bilhões. Imagina que o cachorro represente 50% disso. Ou seja, 10 bilhões é o seu SAM. E o seu SOM é Share of Market, ou seja, dentro desse mercado segmentado de pet shop para cachorros, eu quero ter 5% desses 10 bilhões. Porque senão, gente, fica uma coisa muito, às vezes, lunática, né? Você vai lá, o empreendedor coloca um número grandão para impressionar, mas quando ele vai e ele coloca o TAM, o SOM, o SAM e o SOM, quando ele vai lá e coloca o TAM, o SAM e o SOM, nessa hora ele fala assim, ele sabe do que ele está falando. E ele está aqui mostrando que ele sabe o potencial que ele pode atingir. Porque no fim, o pitch, o que eu quero ver, é qual é a capacidade de pensamento analítico, estratégico, tem por trás daqueles fundadores, daqueles empreendedores. Não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter o caminho para elas.
Além disso, é importante você colocar também o valor de mercados análogos. A gente já falou sobre, eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar. Qual foi o gasto em soluções similares no ano passado? O importante é mostrar que você tem um enorme mercado potencial. Para você pensar nas suas estratégias de crescimento, adequando-se aos seus produtos. Por quê? E aí veja, isso certamente vai mostrar que você tem uma visão estratégica. Próximo slide, concorrência. Como a gente falou sobre concorrência aqui no curso, hein? A concorrência, ela vai apresentar quem são seus principais concorrentes. E aí você pode fazer uma matriz de concorrência, e aí você vai mostrar que você possui conhecimento das soluções propostas pelos outros negócios, que você sabe do que está acontecendo e você vai falar do seu ponto forte. Se você não tem ponto forte, você não tem diferencial competitivo. Concorda? Mas veja, você saber sobre a concorrência mostra que você tem conhecimento de mercado. Você ter conhecimento de mercado mostra qual tipo de empreendedor você é. E eu quero que você responda agora. Quem são os seus concorrentes? Quem são os seus concorrentes diretos? Produto ou serviço similar? E quem são seus concorrentes indiretos? Ou seja, seus potenciais substitutos do seu produto, do seu serviço. E a sugestão é você criar essa matriz que você está vendo aí na tela, comparativa com os players. Quais são os pontos fortes a serem melhorados ou as fragilidades do seu projeto? Porque alguns empreendedores chegam com um discurso decorado, dizendo que o seu produto ele é único no mercado, que ele não enxerga concorrente. Eu já falei, gente, isso é praticamente impossível. Quem não achou seus concorrentes, gente, procura de novo. E quando você encontrar, você vai listar todos eles, diretos ou indiretos. Você vai considerar as suas particularidades e vai destacar novamente o seu diferencial em relação a esses outros players. Agora aqui vai um slide importantíssimo e estratégico, baita ouro em pó, viu? Ponto de fricção. O que é o ponto de fricção? Fricção é o seguinte, é tudo aquilo que impede o teu cliente ou futuro cliente de comprar no seu negócio. Vou dar um exemplo de fricção offline. Eu já tive uma Tabaco Café numa rua, uma das ruas com mais movimento no Rio de Janeiro. Só que essa operação ela era dentro de uma livraria que não tinha tanto movimento e ainda tinha uma escada para acessar essa unidade da Tabaco Café. Mas eu, na época, eu falei, caramba, mas o ponto é maravilhoso, etc e tal. Mas a escada, ela era um ponto de fricção, ou seja, ela era um impeditivo, porque entre as pessoas preferirem ir na Tabaco Café, que tinha uma escada, elas preferiam ir em outra cafeteria, onde elas entravam, não tinha escada, não tinha que subir escada, elas entravam direto. A fricção do cliente é criada por falha no design do produto ou no processo de compra e entrega. Entender quais são esses pontos de fricção podem e devem existir. Você deve mostrar e de que forma eles atrapalham a experiência do cliente. Pode parecer um pouco complexo, tá? Mas por que você deve mostrar quais são o ponto de fricção? Porque nesse momento você está falando assim, olha, eu tenho esse problema aqui. E isso mostra uma honestidade, uma transparência que é importante. É claro que você não precisa listar todos os problemas que você está passando,
Mas nesse momento, quando você fala do ponto de fricção, o que é importante é que você mostre que você está considerando que sim, você tem problema, porque não tem nada pior do que o empreendedor que fala que ele não tem problema. É ilusão. Porque os problemas vão aparecer, os problemas eles existem. E problema de plataforma, problema de ponto de fricção, quanto mais você consegue minimizar, mitigar e derrubar eles, mais você vai ter aderência, mais você vai ter venda. Então, responde agora. Quais são as funcionalidades, telas ou elementos que fazem os seus clientes deixarem de usar a sua plataforma ou o seu produto? Ó, pergunta importantíssima, viu? Quais são os elementos que fazem com que o seu cliente atual ou futuro cliente deixem de usar a sua plataforma, o seu produto, o seu serviço, o seu negócio? Produção, bota aqui o vídeo onde a gente explica exemplo de ponto de fricção na descoberta, compra e pós-compra.